Bom, bom dia pessoal. Eu sou o Dr. Roberto Vlainick. Eu sou lá da disciplina da anestesiologia dor e também do Alfa, do Centro Alfa. E o assunto de hoje são os anti-inflamatórios, essa classe farmacológica amplamente utilizada para tratamento da dor e inflamação. O uso dos anti-inflamatórios é extremamente versátil, com várias vias de administração e vários tipos. Então, vamos começar. Notem que quase todos os anti-inflamatórios, quase a maioria deles, são derivados ácidos, não é? O grande precursor dos anti-inflamatórios foi o ácido salicílico, que eu vou falar com vocês mais à frente, não é? Notem que existem, dentro da classe do anti-inflamatório, a nossa velha e querida dipirona, não é? Um fármaco extremamente utilizado há muito tempo também, desculpe, e que não tem uma ação muito exacerbada nas ciclooxigenases. As ciclooxigenases, principalmente a 1 e a 2, elas são onde os anti-inflamatórios agem, nesses dois subtipos, não é? Um outro que também se encontra classificado nessa classe é o paracetamol ou acetaminofém, que eu vou tirar essa dúvida de vocês, qual a diferença entre acetaminofém e paracetamol, que é uma dúvida, se alguém te perguntar, você não vai saber responder, mas a partir de hoje você vai aprender a responder, né? E vamos dar também um destaque especial para sulfonas, porque são os mais recentes, né? Que são os inibidores seletivos da ciclooxigenase 2. Então não se preocupem muito com essas classificações aqui, porque o mais importante eu vou falar mais adiante. Eu vou falar de cada um deles e algumas características próprias. Talvez esse seja um dos principais pontos da aula, é de como agem os anti-inflamatórios e onde eles agem. E qual é a repercussão da sua ação na formação de pró-inflamatórios, principalmente o tromboxane, a prostaciclina e as prostaglandinas, não é? Então, a partir de uma lesão, de um processo inflamatório, existe a liberação de fosfolipídios da membrana celular e, através da fosfolipase A2, nós temos a produção do ácido araquidônico. E o ácido araquidônico, por sua vez, produz endoperóxidos, que a partir de outras enzimas produzem os pró-inflamatórios já referidos. Também o ácido araquidônico, através da lipoxigenase, produz os leucotrienos. Então é importante vocês verem onde age o anti-inflamatório não esteroide. Ele age neste mecanismo, ele não previne a formação de leucotrieno. Uma pergunta sempre feita em provas de residência, tá? E aqui, onde agem os corticoides, eles sim, eles previnem a produção, inibem a produção do ácido araquidônico, que por sua vez vai diminuir a produção de pró-inflamatórios, dos endoperóxidos e também dos leucotrienos. Então, depois vocês dão uma olhada nisso e deixem isso firme na cabeça de vocês, porque é o passo importante para entender, tá? Então, os mecanismos de ação dos anti-inflamatórios é diminuir a produção de prostaglandina e outros pró-inflamatórios, como a bradicinina e radicais livres. Existem ações secundárias para os anti-inflamatórios não esteroides que ainda pedem uma certa comprovação, mas teoricamente eles inibiriam a fosfolipase em algum grau
teriam uma ação no sistema opioidérgico, ou seja, eles teriam uma ação de aumentar a ação dos opioides, por exemplo, e a estabilização da membrana neuronal. Indicações. Vocês notem aqui que praticamente a indicação para o uso dos anti-inflamatórios é a dor aguda, não é? Pós-operatória, cefaleia, dor aguda ou dor secundária a processo inflamatório, né? Como bursite, tendinite, artrite reumatoide, dismenorreia. Única indicação que a dor não é aguda é na dor oncológica. Mas isso nós vamos ver também lá na frente, que é apenas o paracetamol e a dipirona que são mais utilizados. Um paciente oncológico que tenha, porventura, um processo, uma cólica nefrética, tudo bem, na fase aguda você usa, mas você não vai usar um anti-inflamatório não esteroide para uma pessoa que tem dor oncológica, porque ela vai ter muitos efeitos colaterais, né? Como nós vamos ver também a seguir. Então vamos contar um pouquinho de história, né? Falei que a aspirina foi a precursora de tudo, não é? A história da aspirina começou há mais de 3.500 anos, não é? É uma coleção de anotações datadas de cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Os papiros de Ébria já recomendava o uso na infusão de folhas secas de murta, que é proveniente do salgueiro, da casca do salgueiro. Não é? Isso depois só Hipócrates que foi descrever que essa infusão de folhas e de casca do salgueiro era importante porque aliviava a dor e diminuía a febre. Né? E o componente ativo que eles não sabiam qual era o ácido salicílico, mas mais tardiamente foi descrito, porque deriva da palavra salix, que é uma denominação do grupo de plantas que pertence à família do salgueiro, não é? E aí, só depois de muitos séculos, em 1899, praticamente na virada do século XIX para o século XX, a Bayer, que era uma empresa que tem um papel enorme na história da medicina, coloca o radical acetil no ácido salicílico para diminuir a irritação gástrica que causava e lançou a aspirina. E a aspirina Bayer, ela hoje em dia não é usada como anti-inflamatório, basicamente. Ela é usada mais na cardiologia, né? Para evitar, porque se sabe que diminui a agregação plaquetária. Nós também vamos ver. Outra vovozinha, uma fármaco vovó, é a dipirona, que era conhecida como metamizol. Foi introduzida também pela Bayer em 1914. No início do século XX. Então, as características da dipirona, ela não causa lesão gastrointestinal ou renal, ela é muito segura, portanto, é segura em altas doses, até 6 gramas por dia. A ação na plaquetária é mínima e ela parece ter uma ação central, inibição da COX central, então ela também é uma antipirético. Combate à febre, não é? Ação opioidérgica, canabinoide, inibição da liberação do cálcio intracelular. Essas são os mecanismos de ação relacionados à dipirona. Já o acetaminofém, que é o paracetamol, tem a história dele também. Foi descoberto por acaso, em 1886, em Estrasburgo, na França. Um professor prescreveu naftaleno para um paciente, pediu para os assistentes, os residentes da época, por engano, administraram acetonide em vez de naftaleno.
E o paciente estava com uma febre altíssima. E a febre melhorou, não é? Então, o efeito antipirético do acetonide foi descoberto e, a partir do acetonide, foi sintetizado o acetaminofém e o fenacetim. Acontece que, com o uso desses fármacos, notou-se uma nefrotoxicidade e foi atribuída ao acetaminofém. Mas, depois de muitos anos, quase 60 anos depois, foram ver que não, que o fenacetim é que estava causando nefrotoxicidade. E testaram novamente o acetaminofém e ele foi reintroduzido em 1955 pelos americanos, pelos norte-americanos, com outro nome, não é? Com paracetamol, porque havia um certo estigma no nome do acetaminofém. E hoje a gente chama de acetaminofém ou paracetamol, ou seja, são sinônimos. Então, paracetamol, a dose diária máxima não pode ultrapassar 4 gramas pelo risco da depressão de glutationa e produção de lesão hepática. Também tem uma inibição da COX central, como a dipirona, e uma inibição descendente do sistema serotoninérgico e também opioidérgico. Essas ações são ações teóricas, porém, muito provavelmente, mecanismos secundários. Os seletivos de COX-2 mais recentes, que estão agora ainda em uso, porque alguns foram proibidos, o Rofecoxib, que era o Vioxx, foi proibido porque aumentou muito a incidência de efeitos cardiovasculares com seu uso. E muito infarto e derrame em quem estava usando, porque se preconizava que não fazia mal para o sistema gastrointestinal, então foi extremamente usado e foi proibido. Então, o Rofecoxib, hoje nós temos o Celecoxib por via oral, o Etori também por via oral, e o Parecoxib, que tem apresentação venosa. Esse é o segundo ponto mais importante da aula. Aqui está representado pela aspirina, o naproxeno e o inibidor seletivo, como eles agem na COX. Então, nesse lado aqui, a aspirina inibe mais a COX-1. Então, inibe mais o tromboxane e causa vasodilatação. A água e sódio não tem ação na homeostase, diminuição da agregação plaquetária e diminuição dos efeitos cardiovasculares. Então, a ação da aspirina é mais, hoje em dia, relacionada ao uso cardiológico. O naproxeno, ele inibe COX-1 e COX-2 de uma maneira equilibrada. O que repercute na diminuição do fluxo sanguíneo renal, aumento da retenção de sódio e água, diminuição da agregação das plaquetas, mas não se tem prova de que diminui evento cardíaco. E, em último lugar, os inibidores da COX, que inibem mais a formação de prostaglandina, faz com que aumente mais a produção do tromboxane. Então, isso está relacionado com o aumento dos eventos cardiovasculares, aumento da agregação das plaquetas e com os mesmos efeitos que os não seletivos. Diminui o fluxo de sangue renal, retém sódio e água. Então, é importante este esquema aqui, tá bom? Então, quais são os efeitos adversos? É um monte, né? Sistema gastrointestinal, renal, hepático, hematológico, dermatológico e fenômenos alérgicos. Com relação ao cardiovascular, aumenta a pressão arterial, né? Aumenta a pós-tratamento do vaso renal é maior, aumenta a aldosterona e a retenção de sódio. Isso faz reter líquido, edema, e aumentar eventos cardiovasculares e tromboembólicos.
Na alteração renal, já são menos frequentes essas alterações do que o gastrointestinal e cardiovascular. Porém, aumenta potássio, retém sódio, edema, diminui a filtração, pode levar a síndrome nefrótica, nefrite intersticial, necrose, ou levar a doença renal crônica. Isso tudo depende do tempo de uso e da dose utilizada. Então, quais são os fatores de risco? Então, usar com muita cautela esses fármacos em alteração renal prévia, nos quadros de hipovolemia, associação com o uso dos diuréticos, pacientes hipotensos, idosos ou hipertensos, com insuficiência cardíaca, doença hepática. Pensar sempre que o efeito é cumulativo, depende do tempo de uso. No caso dos seletivos da COX-2, a alteração renal não tem diferença com os não seletivos. É uma outra questão que cai muito em prova. Eles só diminuem efeitos gastrointestinais, mas na questão renal não. É igual, não tem diferença com os não seletivos. Quais são os riscos gastrointestinais para o uso, então? Existem os fatores de risco relacionados ao paciente e relacionados ao tratamento. Então, ao paciente, idade avançada, história prévia, presença do H. pylori e do refluxo gastroesofágico. Dependem do tratamento, a dosagem, associação, às vezes, de 2 anti-inflamatórios, uso de corticosteroide associado e agentes anticoagulantes e antiplaquetários. Tem que ficar sempre de olho nisso. Os inibidores seletivos, no trato intestinal, diminuem a incidência de sangramento, diminui a incidência até em 80% de úlcera. A toxicidade é 8 vezes menor, mas pode também causar dispepsia, queimação e náusea, mas é menor que os outros anti-inflamatórios. Contraindicação dos anti-inflamatórios: hemorragia, esofagite ou gastrite erosiva, úlcera ou varizes esofágicas. Então, quando a gente está falando em inibição no ácido araquidônico, os anti-inflamatórios, os inibidores COX-1, COX-2, diminuem a produção de prostaglandina, mas não diminui a produção de leucotrieno. O bloqueio de COX até aumenta a produção de leucotrieno. Isso leva a eventos alérgicos e dermatológicos, como síndrome de Stevens-Johnson. Na dermatologia, pode ocasionar ainda prurido e erupção cutânea, máculas e pápulas, urticária, eritema nodoso e a síndrome de Stevens-Johnson. Portanto, com o uso dos anti-inflamatórios na nossa prática clínica, tem que ser usados com cautela, por um tempo determinado e curto nas síndromes agudas, prescrição com número de comprimidos ou ampolas, sob vigilância. Nos pacientes de alto risco, é importante avisar, ter um consentimento no uso, saber do risco do uso, escolher o fármaco para cada paciente e evitar prescrições sem receita. Outra, alertar para trocas no balcão da farmácia. Isso aqui é uma coisa importante. Você prescreve um seletivo para um paciente, não tem na hora, ele vai vender o diclofenaco, não tem jeito, tá? Bom, então, seriam esses os pontos para a gente ver hoje. Então, está aberta a discussão. Eu vou só aqui interromper a gravação um pouquinho aqui.